Polícia Federal apresentou um documento que encontrou na casa do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, em que se trata de uma minuta propondo a decretação do estado de defesa sobre o Tribunal Superior Eleitoral. Por trás dessa minuta, há a preparação de um golpe de Estado no Brasil. Vamos conversar um pouco sobre esse decreto e o que está por trás dele. Ao longo dos últimos 4 anos, sabemos, Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado no Brasil. Bolsonaro não tinha vocação para presidir a República, mas ele se sentia um porta-voz, e talvez ainda se sinta, do espírito golpista de 1964. E tentou trazer esse espírito de volta, impedindo a continuidade do processo democrático por meio da diplomação e posse de Lula e Alckmin na presidência da República. Esse decreto propunha uma intervenção sobre o Tribunal Superior Eleitoral, autorizando a criação de uma junta, que tem áreas de junta militar, e mesmo a possibilidade de decretação de prisão de ministros do próprio TSE, que são ministros do Supremo Tribunal Federal, o que resultaria numa impossibilidade de funcionamento da Suprema Corte. Suspensos os mandatos dos ministros do TSE, estaria impossibilitada a viabilidade de qualquer análise jurídica da constitucionalidade deste decreto pelo Supremo Tribunal Federal, pela nossa Corte Suprema. Esse decreto propunha suspensão de liberdades individuais, de direitos fundamentais, e esse decreto propunha mais a possibilidade de, por meio de uma intervenção da junta militar, alterar o resultado das eleições. Ele seria apresentado, decretado, logo após a diplomação, para dar um ar de legalidade ao processo eleitoral. Vou explicar para vocês. Todos os regimes de exceção, desde o nazismo na Alemanha, ao golpe militar de 64 no Brasil, ao golpe militar em 73 no Chile, todos os regimes buscam alguma legitimação por meio do direito, que é uma forma de dizer que o regime é legal, está respaldado pelas leis, que ele não se sustenta só por golpes de força. Todos os regimes buscam essa institucionalização para que se sustente, aparentemente, por meio do direito. O que o Bolsonaro tentou foi justamente dar este ar de legalidade a um golpe de Estado que aconteceria logo após a diplomação do presidente Lula, entendendo que a diplomação seria um ato que iria legitimar uma suposta fraude eleitoral. E é por isso também que a gente entende hoje por que dos ataques a Brasília já no dia da diplomação, para gerar esse caos e justificar a adoção de um decreto de exceção intervindo sobre o TSE. Então tudo estava muito preparado para ter um golpe de Estado. Este golpe teria áreas de legalidade na medida em que iria alterar o resultado eleitoral e caçar a diplomação de Lula e Alckmin, possibilitando a continuidade de Bolsonaro no poder pelos próximos 4 anos, pelo menos. Além de tudo isso, todos os especialistas estão alertando pela inconstitucionalidade deste decreto. É fato que decretar estado de defesa sobre um órgão que integra o sistema de justiça é uma loucura, institucionalmente, constitucionalmente não se sustenta. Como também é fato de que todo o texto do decreto é inconstitucional. Possibilitar a prisão de ministros do Supremo, isso é inconstitucional. Existem as formas em que se pode buscar punir ministros da Suprema Corte, e isso passa necessariamente por dentro da própria Suprema Corte. Mas o que eu quero dizer... e tem uma outra questão interessante. Essa junta militar que seria criada para analisar o resultado eleitoral teria participação do Senado Federal, da Câmara dos Deputados. E aí as pessoas estão dizendo, mas e se o Senado se recusasse a indicar? E se a Câmara não indicasse? O que eu quero dizer para vocês, e a gente tem que ter muita atenção a isso, é de que o que estava em jogo, em curso, era um golpe de Estado. E este golpe fatalmente iria remover a Constituição brasileira. Ainda que ela continuasse formalmente vigente, ela já não teria mais força de controlar o poder político. Ela já não teria aplicabilidade. Isso não é novidade na história do Brasil. Quando houve o golpe em 64, a Constituição de 46, que era a Constituição vigente naquela época, ela permaneceu vigente até 1967. Entre 64 e 67, ela teve uma vida formal, mas ela já não tinha mais o poder de controlar os atos jurídicos e políticos. Isso porque os atos institucionais emanados pelo presidente golpista, pela junta que foi estabelecida após o golpe, e pelo ditador, os ditadores que vieram o seguinte, eles tinham maior força do que a própria Constituição. Ela passou a ser um documento meramente figurativo. O valor jurídico vinha dos atos institucionais decretados pelo chefe do Poder Executivo golpista.
Se esse decreto que foi encontrado na casa do ex-ministro Anderson Torres fosse efetivamente publicado, e por alguma razão o Bolsonaro conseguisse viabilizá-lo com a instituição de uma junta militar, com a cassação, a suspensão de mandatos, a prisão de ministros do TSE, que são também ministros do Supremo, a Constituição teria sido derrotada. E ela não teria nenhuma validade para decretar a inconstitucionalidade deste decreto. Portanto, o que valeria de fato seriam os atos de força expedidos pelo presidente que havia dado um alto golpe para se manter no poder, no caso Bolsonaro. A grande questão, e qualquer análise precisa passar por isso, é de que nós estaríamos vivendo sobre uma ditadura. E essa ditadura se sustentaria por meio de atos de força. E a Constituição Federal não teria nenhuma validade. Portanto, qualquer análise sobre legalidade e constitucionalidade, ela tem algum valor teórico hoje, mas não teria nenhuma força para conter o arbítrio que seria estabelecido a partir daquele ato, da publicação daquele decreto. E vale dizer mais uma coisa que eu acho que é importante. Os ataques em Brasília foram propositais, isso no dia da diplomação, porque tinha a finalidade de gerar uma turba que de alguma maneira pudesse autorizar ou fazer a narrativa da autorização do Bolsonaro para que pudesse decretar o golpe. Para finalizar, esse decreto chama a atenção de um elemento. Por que Bolsonaro não conseguiu dar um golpe de Estado no final de dezembro? Qual a razão? E essa questão precisa ser muito bem analisada. Não houve consenso nas Forças Armadas, não houve um consenso entre lideranças políticas do campo golpista bolsonarista. A gente precisa decifrar este elemento que fez com que o decreto não fosse publicado para entender onde há a possibilidade de diálogo com forças ligadas ao bolsonarismo, mas que de alguma forma ainda têm algum comprometimento com a democracia. É por meio desse diálogo que nós devemos seguir a partir de agora para preservar o Estado democrático de direito, salvaguardar a Constituição e punir todos os golpistas que têm, nos últimos anos, têm atentado contra a democracia brasileira. É preciso que a gente observe muito bem esse episódio, a sua significância e o seu significado, para a gente compreender quais devem ser os passos dos próximos momentos políticos no Brasil. Fato é que conseguimos vencer mais uma tentativa de Bolsonaro, tentativa essa que coaduna com os atentados no último domingo em Brasília e que todos eles não conseguiram derrotar a democracia do nosso país. Há ainda em curso um espírito golpista e a gente precisa ficar atento para derrotá-lo na sua integralidade. E essa é a nossa tarefa. Um grande abraço. Olá! Você gostou deste vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. E sempre que acabar de assistir um vídeo nosso, toque no sininho. Assim você será notificado sempre que houver um novo vídeo postado.